Pai do Senhor, igreja, você está feliz, amém? Glória a Deus, feliz por estarmos juntos mais uma vez, para louvar e adorar ao Senhor e meditar em sua palavra. Por isso eu queria pedir para que você já abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 28. E aí você vai lá para o verso 16. Mateus 28, 16. Nós vamos ler até o verso 20. Mateus 28, 16 ao 20, está escrito assim: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Senhor, estamos em Tua presença, conscientes de quem o Senhor é. Já cantamos sobre Ti, sobre a Tua santidade, e como igreja nós clamamos: fala conosco mais uma vez. Nós não queremos ouvir a voz do pastor Josué, nós queremos ouvir a Tua voz. Usa-me para entregar a Tua mensagem, que cada palavra dita aqui seja uma verdade vinda do céu, expresse quem o Senhor é, e eu oro para que meus irmãos estejam com o coração e com os ouvidos abertos para receber essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens Encontros com Jesus. Glória a Deus por esse tempo que nós vivemos, porque nós passamos 2 meses mergulhando em alguns dos encontros que Jesus teve com pessoas comuns, como eu e como você. É claro que em 2 meses, isto é, em 8 encontros, em 8 ministrações, não é possível explorar todos os encontros descritos nos evangelhos. Contudo, de forma muito intencional, nós vimos alguns dos momentos em que Ele, Jesus, está encontrando e sendo encontrado, em que Ele, Jesus, está se revelando e sendo reconhecido. Nós passamos, por exemplo, pelo encontro de Jesus com Simeão, que foi o nosso primeiro encontro. E é interessante porque mesmo ainda sendo um bebê com 8 dias de vida, Jesus foi reconhecido por Simeão como a salvação de Israel. Nós vimos nesse encontro que, do ponto de vista humano, Jesus não tinha nada a oferecer para Simeão, porque ele era apenas o bebê, mas ainda assim Simeão o adora por quem ele é. Continuamos e vimos o encontro de Jesus com João Batista, onde João Batista reconhece que ele, o próprio João Batista, não era a resposta para Israel, mas que ele apenas preparava o caminho para aquele que estava vindo. E João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aprendemos com João Batista que nós somos esses que prepara o caminho para que os perdidos encontrem o Cordeiro de Deus. Nós caminhamos e nós contemplamos o encontro de Jesus com Filipe. E quando Filipe reconhece quem Jesus é, imediatamente leva essa notícia para o seu amigo Natanael. E quando Natanael demonstra a falta de crença ou dúvida sobre a veracidade acerca de Jesus,
Filipe diz aquilo que todos nós devemos dizer. Filipe diz: venha e veja com seus próprios olhos. Filipe mostra que precioso, Jéssica, é viver uma igreja que não apenas anuncia Jesus, mas se envolve no processo do outro, de também conhecer esse Jesus. Nós passamos assim por diversos outros encontros. Nós vimos Jesus entrando na casa de Zaqueu e mudando completamente a vida e a história de Zaqueu. Nós vimos o que acontece, o que Jesus faz quando ele encontra uma tempestade. Vimos até mesmo no último culto o momento onde a momentânea dúvida de Tomé não assusta Jesus, não afasta Jesus, mas muito pelo contrário. Nós vimos que Jesus se aproxima para que esse discípulo creia. O que vimos foram exemplos de Jesus se aproximando, amando, curando, libertando. Nós passamos 2 meses aqui vendo Jesus se revelando para que homens e mulheres comuns não apenas tenham informações sobre Ele, mas para que creiam que Ele é o Filho de Deus. Jesus não se apresenta, Jesus não se revela para que simplesmente aumentemos o nosso intelecto. Jesus não se apresenta e não se revela para que nós decoremos versículos ou para que saibamos cantar algumas canções juntos. Ao se revelar, Jesus não quer nos dar apenas informações acerca de quem Ele é, mas Jesus, Ele quer abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, a nossa mente, para que creiamos nele, e crendo nele, nós somos chamados a compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Amada igreja, durante 2 meses, nós falamos de um Deus que se aproxima, um Deus que se revela, e hoje nós vamos ver que esse Deus, Lídia, que se aproxima e se revela, Ele nos convoca para compartilhar quem Ele é com o mundo. Isso aconteceu com Noé, onde Deus se revela a Noé e o leva a construir a arca. É Deus se revelando ao homem para usar esse homem para o seu propósito. Isso aconteceu com Moisés, quando ele encontra e tem aquela experiência com o Senhor na sarça ardente, e o Senhor o conduz a libertar o seu povo da escravidão egípcia. Isso aconteceu com Abraão, onde Deus se revela a Abraão e o leva a ser o patriarca de um grande povo, do qual hoje nós também fazemos parte. Por que não falar de Samuel, que ainda criança ouviu a voz de Deus e foi levado a ser profeta e juiz em Israel? Davi, que foi ungido quando ainda era um adolescente e o Senhor o levou ao trono. Amados, nós precisamos entender que de fato seria necessário muito tempo aqui para mergulhar em todos os exemplos bíblicos de todas as vezes que Deus se revelou a alguém comum, abriu os olhos desse alguém que era comum, fez queimar o coração desse alguém comum, e uma vez que esse homem comum, que essa mulher comum creu nele, esse alguém que era comum foi enviado por Deus para cumprir um propósito que não cabe na palavra comum. Que propósito é esse, pastor? Ser representante do próprio Deus no meio de uma geração corrompida. Deus não se revela para encher o nosso intelecto. O Senhor não se aproxima para preencher a nossa agenda de domingo.
O Senhor não nos liberta para que nós decoremos alguns versículos ou participemos de uma classe de escola bíblica dominical. Tudo isso faz parte, mas o Senhor se revela para que, uma vez crendo nele e entendendo quem ele é, você o anuncie ao mundo. É para isso, é por isso que ele se revela, para que uma vez que você creia, você diga: essa mensagem é grande demais, não cabe só em mim, eu preciso compartilhar. E aqui, no domingo que fechamos a nossa série de mensagens, Encontros com Jesus, de forma proposital, nós temos aquilo que é chamado de a Grande Comissão, que de forma bem simples é Jesus convocando aqueles que ele encontrou para irem propagarem a mensagem. Aqui nós já estamos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Jesus já apareceu outras vezes para os discípulos, como na mensagem de domingo passado que o Sena trouxe. Mas aqui nós temos o desfecho. Aqui nós temos Jesus dando uma missão para os discípulos. Porque eu quero reforçar, Jesus ele não nos encontra para nos dar experiências legais, para nos encher de informações, ou para ocupar um dia em nossa agenda. Não. Quando Jesus nos encontrou, ele nos libertou, amém? Quando Jesus nos encontrou, ele nos transformou, amém, igreja? Ele nos salvou, sim ou não? A nossa mente foi mudada. O nosso coração foi mudado, e uma vez que ele nos encontrou e cremos de verdade em quem ele é, ele nos chama para ir e assim levar a mensagem a outros. É isso que acontece no texto que nós lemos, e de forma expositiva nós vamos ler novamente, só que dessa vez meditando praticamente versículo por versículo. Vamos lá? Abra novamente o texto. Agora nós vamos passar um tempo no versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para um monte em que Jesus lhe indicara. Primeira coisa que eu vejo aqui, eu quero a sua atenção, é que Mateus deixa claro os 11. Foram 12 os que viveram e que viram Jesus operando milagres. Foram 12 os que viram Jesus ressuscitar mortos. Foram 12 os que viram Jesus alimentar as multidões e pregar para as multidões. Mas nem todos, ainda que vivendo as mesmas experiências, nem todos, infelizmente nem todos, chegaram ao final. Eu sei que é triste saber que alguém desistiu. Eu sei que dói o nosso coração, Isaac, saber que alguém se desviou. E embora, pastor Messias, embora, Tiago, seja a nossa responsabilidade fazer o que for possível para que o outro não abandone a fé, sim, nós temos um papel nisso, Junão. Embora faça parte da nossa responsabilidade insistir e não desistir, não há ninguém aqui nesse auditório que tenha a capacidade de decidir pelo outro, sim ou não? No contexto de Mateus, quando alguém vê o grupo dos 12 e agora é só 11, Lucas inclusive fala isso no capítulo 1 de Atos, que o que Judas fez ficou conhecido por toda a cidade. Então, no contexto de Mateus, alguém poderia dizer assim: tá, mas tá vendo aí, teve um que desistiu, né? Teve um que traiu, né? Tá vendo aí? Teve um que pulou fora, né?
Mas Mateus faz questão de dizer, é verdade. Mas tem 11 que continuaram. Porque embora alguém tenha desistido, Jesus continua sendo Jesus. Jesus continua sendo real, a igreja continua de pé, porque embora alguém tenha abandonado a fé, ele não mudou, ele continua sendo rei, o trono continua ocupado, e embora de maneira muito triste a gente reconheça, alguém envergonha o evangelho, mas isso não diz a respeito do rei, porque ele continua santo, fiel, verdadeiro e imutável. Aleluia. Infelizmente, querido, eu tenho percebido, e creio que você também, que na caminhada cristã nem todos permanecem. É o que nós esperamos? Claro que não. É o que nós queríamos, PH? Claro que não. Mas é um fato. E apesar disso, apesar daqueles que abandonam a missão, nós somos chamados para permanecermos firmes. Por quê, pastor? Porque Jesus não mudou. Quantos não se lembram de João 6? Quando vários que seguiam Jesus num grupo maior, e também chamados de discípulos, o abandonaram. Quando Jesus disse, olha, vocês estão me procurando pelo motivo errado. Vocês estão me procurando por aquilo que vocês comeram, pelo que vocês receberam, não por aquilo que eu sou. E a história continua, e nesse contexto, esses que também eram chamados de discípulos, dizem, duras são as tuas palavras, quem as pode ouvir? E dizendo isso, muitos foram embora. E Jesus pergunta para os 12, vocês também não querem ir? E aí Pedro responde uma palavra que tem que ser uma crava em nosso coração. Pedro responde, a quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ainda que todos desistam, eu não posso desistir de quem o Senhor é, porque quando alguém abandona a fé, isso diz respeito a essa pessoa, porque tu não mudou. Aleluia. Os 11 foram encontrar Jesus. Seja você um desses. Seja você um desses que não desiste. Seja você um desses que, embora o seu papel seja ser suporte para todos, se alguém desiste, não seja você. Quantos conseguem entender o que verdadeiramente eu estou querendo pregar aqui? Amém? Eu estou falando sobre desistir do outro? Não. Eu estou dizendo apenas que se o outro desistir, não desista. Até porque, se ele quiser voltar, que seja você a primeira pessoa que ele encontre no caminho. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Outro ponto interessante nesse versículo é que nós estamos diante do grande finale. Olha que coisa chique. Grande finale. Nós estamos diante do chamado para a grande comissão. Meu irmão, não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui. Jesus, ele está prestes a convocar os seus discípulos para darem continuidade àquilo que ele veio fazer aqui na terra. E a igreja não é qualquer evento não, Joel. Cara, Jesus vai partir e ele está chamando os seus discípulos para darem continuidade. Olha esse evento, olha esse culto. É o próprio Deus, Bruna, dizendo assim, ó, conto com você, hein? Esse é o culto de encerramento da conferência, do congresso, mais poderoso, porque é o próprio Deus dizendo, agora é contigo. O grande Deus está prestes a enviar seus representantes. Então, nesse grande finale, Henrique, na grande comissão, no momento em que Jesus vai enviar os 12, nossa, que evento é esse, pastor Maia? Onde é que Jesus faz isso? Lá em Jerusalém? Lá no templo? No centro do poder?
lá na pompa da religião. Não. O grande Deus convoca um encontro com os seus discípulos na humilde Galileia dos gentios. Isso é, num lugar onde aqueles que habitavam eram vistos como os judeus de segunda categoria. Há alguma coisa errada em ter um templo? Não, claro que não. Mas quando Davi teve a ideia de construir um templo, Deus chama Davi para a conversa e diz assim: Davi, por algum acaso eu precisei em algum momento de um templo para ser Deus? Deus autoriza Davi a dar continuidade ao projeto. Deus autoriza seu filho Salomão a concluir, mas Deus alinha as coisas. Davi, pode seguir com o projeto. Eu não me assusto com o templo, mas saiba de uma coisa: eu opero aonde eu quiser, porque eu não me limito a nenhuma estrutura física. E para fazer o ato final, Jesus convida seus discípulos, não para a estrutura de Jerusalém, mas para um lugar cheio de gente comum, onde a vida de verdade acontece. Porque, meus amados irmãos, deixa eu falar aqui, se essa mensagem não chegar no chão da fábrica, se essa mensagem ficar só na elite, se essa mensagem ficar só no nosso ajuntamento de domingo, se essa mensagem, se esse amor, se esse fogo arder em nosso coração só quando nós estamos de serviço, com a blusa de voluntários ou escalados, essa não é a mensagem do Cristo que veio para todos. É por isso que nós precisamos entender. Eu preciso entender. E sim, você que está aqui precisa entender que Jesus não está chamando você para viver o Evangelho no domingo na igreja cristambara. A intenção do Senhor não é ter você sorrindo só quando você coloca o crachá de voluntário no pescoço, ou amando somente quando você está de serviço. Jesus quer te levar para a Galileia das pessoas comuns. A Galileia das pessoas que você encontra no seu dia a dia, na sua vida. Jesus quer que você pregue no seu trabalho. Jesus quer enviar você para a sua faculdade. Jesus quer enviar você para a sua família. Jesus quer enviar você na sua casa. Porque se nós não entendemos que Jesus nos chamou para lá, muito provavelmente estamos vivendo uma fé fingida aqui. Jesus não te salvou, te libertou, te curou, tirou você do inferno e trouxe você para o reino da maravilhosa luz, para que você fique confortável no domingo sentado em uma igreja. Não! Não foi isso que Ele fez. Jesus chamou você para saquear o inferno e povoar o céu. E sabe como que você faz isso? Indo para Jerusalém, para a Judéia, para Samaria e para os confins da terra. Agora deixa eu fazer um apêndice aqui que eu estava pensando sobre isso. Eu tenho a impressão que hoje em dia a nossa geração está com um grande problema de interpretação, Sena. Eu digo que nós sofremos de uma doença chamada interpretação extremista. Ou a gente vai para o 8, ou a gente vai para o 80. A gente está perdendo a capacidade de pensar em equilíbrio. A nossa mente está sendo moldada para pensar nos extremos. Ou é 100% aquilo, ou é 100% isso. E isso é um grande perigo. Porque a gente corre o risco de alguém ouvir isso que eu acabei de falar e pensar assim: ó, o pastor disse que eu tenho que ver o evangelho lá fora. Você não viu, não? O pastor falou que o templo não está com nada. O pastor disse que é tudo uma farsa. Olha o que Jesus
chamou aí o povo, foi para ir para Galiléia, não foi para o templo não, abaixo a religião. Calma, revolucionário Tupiniquim. Assente-se, pequeno gafanhoto. Deixa eu lhe ensinar uma lição. O fato de vivermos o Evangelho na Galiléia não nos faz rejeitar Jerusalém. Tanto é que em outros textos veremos o próprio Jesus dizendo aos discípulos: permaneçam em Jerusalém. Inclusive, Jerusalém faz parte da grande comissão. Preguem em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Repita comigo. Pregar na Galiléia. Repita, isso é pedagógico. Pregar na Galiléia não é desculpa para abandonar Jerusalém. Veja, viver o Evangelho na minha vida individual e comum não me dá álibi para eu me afastar da igreja. A vida comunitária é tão importante quanto a vida em secreto. As duas coisas caminham juntos. Não existe crente que vive o Evangelho em totalidade sozinho. De igual forma, não existe crente que vive o Evangelho em totalidade somente dentro da igreja. As coisas caminham juntos, amém, queridos? Agora respira assim, vai, respira fundo, vai. Repita comigo, eu preciso viver em equilíbrio. As duas coisas. Eu não me esqueço da Galiléia, mas eu também não me esqueço do templo de Jerusalém. Tem muitas pessoas que falam assim: pastor, a gente tem que pregar nos lugares escuros. Eu concordo. Todo coração que está longe de Jesus é um lugar escuro. Esteja ele onde estiver, na mansão mais luxuosa na cidade ou na favela do Oitão Preto, qualquer alma sem Jesus está em um lugar escuro. E a gente precisa entender que nós precisamos viver o Evangelho aqui, mas não só aqui, mas também lá, mas não só lá e também aqui. E caminhando em equilíbrio. Amém, irmãos? Dito isso, vamos agora para o versículo 17. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Rapaz, o nosso telão de LED é tão pequenininho, mas faz falta quando quebra. Glória a Deus. Glória a Deus, que deu certo o conserto. Quando quebrou, que o Jonas ligou para mim, pastor, quebrou. Aí eu falei, Jesus, que seja barato. Aí deu certo, foi R$150, não foi? Glória a Deus. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Aqui parece que há um problema, né? Eles adoraram e alguns duvidaram. Vamos categorizar aqui, meus amigos. Primeira coisa, vamos entender aqui o que está escrito: adoraram. Esses homens que estão aqui, eles eram judeus. E os judeus eram o primeiro povo monoteísta de até então. O que é monoteísta? Um teísta, Deus, que adora apenas um Deus. Todos aqueles homens, eles foram formados naquilo que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Shema, ouve, ó Israel, somente o teu Deus é Deus. Então aqui, Jaziel, nós estamos com 11 homens que tinham plena consciência disso. Eles sabiam que só podiam adorar a Deus. Então, quando eles adoram a Jesus aqui, eles não estão adorando a um segundo Deus. Eles reconhecem quem Jesus é. E eles estão adorando ao mesmo Deus dos seus antepassados. Eles reconhecem que Jesus é o Deus encarnado, o mesmo Deus. Então eles adoram de verdade. Agora tem algo importante aqui, Luciana. O fato é que adorar para um judeu é muito diferente do que adorar é para muitos de nós. Quando a gente diz vamos adorar a Deus, se eu disser agora, queridos, vamos adorar a Deus, o que a gente faz? A gente levanta
espera o louvor cantar uma canção e espera a hora de levantar as mãos, fechar os olhos ou alguma coisa nesse sentido. Na adoração é verdade, nós também fazemos isso. Mas para esses homens, adorar é algo muito mais profundo. Adorar, Vitor, é prostrar-se, é curvar-se até o chão, rendendo total submissão a essa autoridade, a esse Deus. E rendendo uma submissão tal ao ponto de colocar as suas mãos na vida, a sua vida nas mãos daquele a qual ele adora. Porque pense comigo, Jazel, se eu estou prostrado, com a cara no chão, com meu corpo no chão, rendido, eu estou completamente sem defesa diante daquele que eu estou adorando, sim ou não? Esse a qual eu estou adorando, ele pode fazer o que quiser comigo, porque eu estou rendido diante dele. Eu não tenho defesa. Adorar para o judeu era isso. Era se despir completamente diante da majestade de Deus. Era ficar indefeso, vulnerável e dizer através da sua postura corporal: Senhor, o Senhor pode fazer comigo aquilo que o Senhor quiser. Eu não te adoro apenas de palavra, mas eu adoro entregando a minha vida em suas mãos. Esse é o adorar. Isso é adoração no padrão daqueles homens. Então, se eles adoravam dessa forma, o que é esse duvidar? Por que duvidar? Aí aqui eu preciso ouvir o que James Barr, um estudioso de semântica e da linguagem bíblica, inclusive ele tem uma obra que fala sobre isso, a semântica da linguagem bíblica. Barr explica aqui, preste atenção, abre aspas. Muitas das palavras bíblicas raramente funcionam como termos técnicos precisos. Elas carregam uma gama de sentido moldados pelo contexto narrativo. Ou seja, o significado de muitas palavras bíblicas não está apenas no dicionário, mas na cena a qual ela está inserida. Para que você tenha uma ideia do quanto é importante nós entendermos o contexto, na nossa língua, o português, nós temos, talvez você não saiba disso, mas nós temos aproximadamente 200 mil verbetes, ou seja, 200 mil palavras para usar na nossa língua portuguesa. E ainda assim, Adriana, a gente se vê usando a mesma palavra para mais de um sentido completamente diferente. Quer que eu te dê um exemplo? Como é o nome disso aqui? E aquela fruta que a gente come? E quando alguém faz alguma coisa errada, a gente faz o que com essa pessoa? A gente? Me explique isso. Com 200 mil palavras, a gente não deu um jeito de separar o que é manga da manga da manga. Aí quando a gente vai para o hebraico, a gente tem um idioma que tem 8 mil palavras. Se com 200 mil palavras a gente se pega usando a mesma palavra para mais de um sentido, imagina numa língua que tem 8 mil. Agora vamos piorar a situação. O grego koiné, que é o grego no qual o Novo Testamento foi escrito, tem apenas 6 mil palavras. Se tem 6 mil palavras, é natural que eu precise olhar para o contexto para entender o sentido do texto. Faz sentido para você? Pastor Josué também é cultura. Essa palavra que está aqui, duvidar, ela é de tazo. E ela é pouco usada no Novo Testamento. Ela aparece, por exemplo, naquele momento em que Pedro está andando sobre as águas e ele começa a afundar. Quando Jesus pega Pedro e diz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? A palavra utilizada é a mesma do texto que nós estamos lendo aqui, de tazo. Agora perceba que primeiro Pedro olha para Jesus, depois, Léo, Pedro pede confirmação de que é Jesus, e só depois de ouvir uma ordem expressa de Jesus, Pedro coloca o pé sobre a água, sim ou não? Pedro caminha alguns passos num sobrenatural absurdo, e só depois daí é que ele se dá conta, quando ele olha para as ondas,
para aquele contexto, é que ele se dá conta, Júnior, do impossível que ele está vivendo. E é aí que ele começa a afundar. D.A. Carson diz que a dúvida de Pedro não é um sinal de que ele não cria em Jesus, mas que a sua fé foi de alguma forma ameaçada pelo medo, pela sua humanidade e pela consciência da sua própria limitação. Há outras palavras que são utilizadas no grego para a incredulidade real, como apistel. Essa palavra é quando eu estou falando de incredulidade. Outra palavra também para o caso de rejeição é armeonai. No caso dessa palavra que nós temos aqui, e no caso de Pedro afundando, de stazo, o seu campo semântico aponta para hesitar, vacilar, ficar dividido, estar em uma tensão. E agora vem a melhor definição para mim sobre o que está acontecendo aqui. Escute. Dar 2 passos mentais ao mesmo tempo. Os meus olhos estão vendo uma coisa, mas a minha mente não consegue compreender. É tão grande o que está acontecendo aqui. Eu estou vendo, mas ao mesmo tempo eu fico, será que é isso mesmo? Agora, pense comigo. Se coloque no lugar daqueles discípulos. Você é uma pessoa comum. Você é uma pessoa que não é da alta sociedade. E quem está diante de você é o próprio Deus. Meu Deus. Nicodemos diz o seguinte: ali houve uma tensão entre compreender a maravilha que acontecia diante de seus olhos, com a incapacidade humana daqueles indivíduos de processar, de compreender, de aceitar que o próprio Deus estava diante deles. Logo eles estavam vivendo aquele momento, aquilo. Nós não estamos diante de um não crer. Nós estamos diante, Jaziel, de um crer, mas ainda assim uma luta para entender o que está acontecendo. E queridos, quantas vezes isso acontece conosco? Vamos ser sinceros. Sim ou não? Seja sincero. Quando nós lemos na Bíblia sobre o que é ser igreja, ei Manu, a gente crê. A gente diz, Ramon, é isso mesmo. Mas quantas vezes a gente olha para tudo isso e pensa, será que a gente dá conta de viver isso tudo? Sim ou não? Seja sincero. Quantas vezes que a gente está lendo no nosso devocional o que é esperado de um cristão e a gente crê. A gente diz, é isso mesmo, tem que viver isso mesmo. Mas aí a gente fecha a Bíblia, olha para o espelho e diz assim, será que eu vou ser aprovado no final? Porque eu creio que é isso mesmo, mas é tão alto que parece distante para mim. Quantas e quantas vezes eu paro e penso assim, eu estou falando sério, querido. Quantas e quantas vezes eu paro e penso, meu Deus, eu sou pastor de uma igreja. Vala, meu Deus do céu. Quantas vezes eu estou orando e digo para Deus, acho que o Senhor errou, viu? Acho que o Senhor errou me chamar para pastorear uma igreja. Porque mesmo eu sendo pastor, eu estando pastor, sendo chamado de pastor, eu olho para essa missão e digo, homem, é grande demais. Às vezes eu duvido que eu vou conseguir dar conta daquilo que Deus está me entregando. E diante dos nossos vacilos, diante dos dias que parece que nós estamos afundando nos mares, como Pedro afundou, ainda que a gente fique perplexo diante dos desafios que temos pela frente para viver,
seja no Evangelho, seja para construir uma igreja saudável, seja para levar a mensagem a um mundo perdido, ainda que alguns de nós duvide, acontece aquilo que está escrito no versículo 18, o que é, mesmo diante dos nossos vacilos, da nossa incompletude, Jesus se aproxima de nós e diz: é na minha autoridade, é em quem eu sou, não é em quem você é. Diante dos nossos erros, da nossa pequenez, e quando a gente olha no espelho e diz: eu não dou conta, Maxwell, Jesus não vai embora, Ele se aproxima e diz: exatamente porque eu sei que você é pequeno, que você é falho, que eu preciso dizer para você: é em quem eu sou, é na minha autoridade. Agora, sabe o que é legal também? É que o texto diz que alguns duvidaram, não todos. E isso é tão pedagógico, sabe por quê? Porque no dia que eu estiver mal, eu quero olhar para o Joel e ver ele bem. E se eu tiver que cair, que eu quero nos braços do meu amigo. E no dia que o Messias estiver mal, eu vou estar bem. E eu vou dizer assim: Messias, pode confiar nos meus ombros. Não foram todos que duvidaram, mas foram alguns, de forma que quando eu estou bem, eu levo a marca para você, e quando eu estou doente, você leva a marca para mim, e assim nós vamos ajudando uns aos outros, até aquele grande dia. Ninguém é perfeito, ninguém está todo dia sorrindo, ninguém está todo dia crentão. Tem dia mal, tem dia que a maré está baixa, e é exatamente nesse dia que eu quero olhar para o lado e ver alguém que está bem, para me ajudar a me levantar. E no dia que eu estiver bem, eu quero dizer para você: pode vir. Você encontra amparo nos meus ouvidos, no meu tempo, nos meus ombros. Por quê? Porque nós somos uma igreja, um corpo, onde nós somos suportes um para o outro. Eu creio nisso. Tem mais alguém que crê? Aleluia. Então, diante disso, alguns se aproximam, Jesus se aproxima e diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Tem algum discípulo aqui? Tem algum discípulo aqui? Ei, discípulo, sabe por que essa mensagem vai avançar? Não é porque você nunca vai falhar, porque você vai falhar. Essa mensagem vai avançar porque Ele tem autoridade sobre o céu e sobre a terra. Sabe por quê que nada vai parar a igreja? Não é porque a gente é bom, não é porque a gente tem os melhores programas, não é porque a gente entendeu como é que a cultura se movimenta, não. Nada vai parar a igreja, porque Ele tem autoridade sobre o céu e sobre a terra. Quando Moisés disse: não, Senhor, eu sou muito pequeno, envia outro, Deus disse: que conversa é essa, homem? É você mesmo que vai, com a sua pequenez, com a sua língua presa, com as suas limitações. E Deus, quando o faraó perguntar: quem me enviou? O que é que eu digo? Diga que o grande eu sou te enviou. Não é você, Moisés, não é você, Davi, não é você, Jonas, não é você, Igreja Cristã Bara, é porque Ele tem autoridade. É Ele, por Ele. E se não for Ele, é melhor a gente parar. Se não for Ele, é melhor fechar as portas, desliga a câmera, baixa a luz. Não faz sentido estar aqui na nossa força, porque em algum momento a gente vai falhar. É Ele. A autoridade está sobre os ombros dEle. E é porque nós confiamos nesse, que viu a nossa pequenez e não se assustou, mas se aproximou, que nós vamos. Aleluia. Aleluia. E aí nós chegamos nos versículos 19 e 20.
que diz: já que eu tenho autoridade sobre o céu e sobre a terra, já que é sobre mim, portanto o quê? Porque é sobre a minha autoridade e não sobre vocês. Por isso, porque vocês não dependem de vocês, mas de mim. Por isso, vão a todos os lugares e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos. Estou caminhando para o final. Não estou dizendo a velocidade que eu estou caminhando para o final. Mas a partir do momento que eu dei a paz do Senhor, a caminhada para o final já começou. Perceba que Jesus está nos chamando para ir. Jesus não está dizendo, porque eu tenho autoridade, esperem as coisas acontecerem. Porque eu tenho autoridade, fiquem acomodados, que eu trarei as pessoas a vocês. Não. Jesus está dizendo, porque eu tenho autoridade, vão. Há um chamado para nós sermos ativos. Meu querido, você tem que entender. Somos nós que vamos abraçar. Somos nós que vamos acolher. Somos nós que vamos pregar. Somos nós que vamos levar Jesus às pessoas. Se não forem os seus discípulos, quem será? Eu também aplico isso a tudo que toca a vida em uma igreja. Seja você aqui da nossa igreja local ou você que está nos visitando, você precisa entender, se você que é daqui dessa igreja ou de outra igreja está nos visitando, ou você que está ouvindo essa mensagem, se você quer ver uma igreja que acolhe, então vá lá e acolha. Se você quer ver uma igreja que abraça, então vá lá e abrace. Se você quer ver uma igreja servidora, então por que você está sentado? Vai lá e sirva. Se você quer uma igreja bíblica, então por que a Bíblia não está aberta em sua casa? Se você quer uma igreja que prioriza o Senhor, então por que você gasta 2 horas do seu dia no seu celular? Se você quer uma igreja que seja relacional, então vai lá, se lança em conhecer pessoas. Permita-me humildemente te dar o meu exemplo, para não usar o nome de outras pessoas. Eu estava fazendo as contas, de cada 10 encontros que eu tenho com pessoas dessa igreja, 7 ou 8 sou eu que marco. Sou eu que chamo. Sou eu que busco. Porque se eu quero viver uma igreja que vai, eu preciso ir. Agora deixa eu usar uma palavra bíblica. Vai tu e faz o mesmo. Aleluia. Nós somos aqueles que vão. Mas pastor, assim, e se eu for rejeitado? Se não, irmão, quando você for rejeitado? Porque o se for rejeitado não está em questão. Um dia você será rejeitado. O próprio Jesus disse: macho, se perseguiram até a mim. O macho é por conta minha, viu? Se perseguiram até a mim, vão perseguir vocês também. Vocês estão pensando que são o quê? A Coca-Cola gelada no deserto? A última bolacha do pacote? Ai, pastor, tá bom. E quando eu for rejeitado, o que é que eu faço? Daí você segue o conselho de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 10, versículo 14. Escute as palavras de Jesus, abre aspas. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saídes daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó que está em vossos pés. O que é que isso significa? Não leve nada dessa rejeição com você. Não leve nenhuma mágoa no coração.
nem mesmo rejeite quem te rejeitou. Isto é, não leve nenhuma poeira dessa rejeição com você e continue a pregar. E se esse que rejeitou a mensagem te der a oportunidade de pregar novamente, esteja com o coração aberto para pregar novamente. Mas caso ele não queira ouvir, continue pregando, porque você não caminha pela aceitação, mas porque ele é digno. Aleluia! Aleluia! Minha pregação foi rejeitada no trabalho, pastor, continue pregando. Eu fui dar um abraço no irmão, o irmão saiu, continue abraçando. Eu chamei alguém para servir aqui no domingo pela manhã e essa pessoa não veio. Continue servindo, vindo e não desista, chame outros. Meu irmão, a igreja está de pé há 2000 anos. Não é uma rejeição que vai fazer ruir tudo, porque tudo está sendo construído sobre ele e não sobre a nossa reputação. Aleluia. Essa é uma palavra para chacoalhar você e fazer você pensar. Porque Jesus não chamou a gente para ser um grupo de fãs, nem de admiradores. Jesus não chamou você para ser sabor discípulo. Como é que a Luciana quer falar aqui, Luca? Não. Pastor, é sabor crente, sabor. Amada Igreja Cristã Bar, é com muito amor que eu trago para você essa notícia. Chegou a hora de entendermos que nós fomos chamados para sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Aqueles que levam a mensagem, que levam Cristo a todos os lugares. O louvor pode subir? Enquanto o louvor sobe, eu vejo que intencionalmente Jesus fala algo. Sabendo Jesus que só anunciar não é o suficiente, então Ele nos chama para dar um passo além. Ele nos chama para anunciar, mas também para ensinar a obedecer tudo aquilo que Ele deixou. Olhe para mim, querido, me ajude. Quando você olha para um lado, eu olho também. Jesus, Ele nos chama a ensinar a obedecer tudo aquilo que Ele nos deixou. Coloca aí, Davi, o 19. Gente, estamos já acabando. Já a chuva chega para ninguém sair. Portanto, vão e façam discípulos. Ou seja, temos que ir, temos que pregar a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos para o 20. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Sabe uma coisa que eu tenho como sonho para essa igreja? E é por isso que eu estou lutando todos os dias. Eu tenho o sonho de que não tenhamos um pensamento assim. Olha, eu trouxe aquela pessoa para a igreja, mas ela não foi acompanhada por ninguém. Que absurdo. Eu compreendo e de fato enxergo uma igreja coletiva que se envolve na vida da comunidade. Mas igreja, escute do seu pastor. A instituição é formada por indivíduos. E quem cuida das pessoas não é o CNPJ, mas são os indivíduos. Então, uma igreja só pode cuidar se tiver pessoas que entendem que não são chamadas apenas para anunciar, para pregar, mas também para se envolver, acolher, servir e fazer parte do cuidado, do ensinar, do acompanhar e do se importar. Eu sonho com uma igreja em que as pessoas digam: eu preguei. Eu trouxe essa pessoa para Jesus, e junto com a minha igreja eu cuidei, e junto com os meus irmãos eu acompanhei,
E aí, a minha igreja e eu, juntos, participamos do processo de ensinar tudo o que Jesus ordenou. Uma igreja feita de discípulos maduros, que diz: eu não transferi a responsabilidade, mas eu também tenho uma igreja que não me deixa sobrecarregado com a responsabilidade. Mas eu e os meus irmãos, outros que já são discípulos, nós vimos juntos Jesus sendo gerado no coração de mais uma pessoa. Juntos. Há uma responsabilidade coletiva. A parábola das 10 virgens fala sobre isso. As 10 foram chamadas, uma responsabilidade coletiva. Mas há uma responsabilidade individual. Mais uma vez, não pense nos extremos. Equilíbrio. Juntos. Sem abrir mão daquilo que é o meu papel. Tem alguém que crê nisso aqui? Fique de pé em nome de Jesus.